Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo este vídeo para falar de um assunto que é muito importante para a gente, que é a estrutura do parágrafo, tá? Infelizmente, eu procurei na internet e tal, então tem muito material ruim sobre o assunto, não encontrei nada muito produtivo, tá? Então por isso que eu vou fazer alguns videozinhos que explicitam tal essa temática, tá? Vou tentar ser breve, daí qualquer dúvida vocês vão perguntando tal, aí que eu explico melhor. Vamos lá. Então, para começar, noções básicas, tá? Talvez seja até um pouco idiota algumas coisas que eu vou falar, porque vocês estão cansados de saber, mas para alguns parece que não, tá? Pelos textos que eu venho corrigido, para alguns parece que é novidade. Primeira coisa, tem duas maneiras de estruturar um texto, né? Eu tenho o texto que a gente fala que é o texto em prosa e tem o texto que a gente fala que é o texto em verso, tá? O texto em prosa é o mais comum e o texto em prosa é um texto organizado então por ou em parágrafos, tá? Então tem narrativas igual romances, contos, fábulas, né? Qualquer tipo de narrativa, dissertações, teses, monografias, reportagens, notícias, horóscopos, biografias. A maioria dos textos com os quais nós temos contato são organizados em prosa, tá? Então são textos estruturados em parágrafos, tá? E eu tenho lá o texto em verso, né? São textos, então, obviamente, estruturados em versos, e esses versos formam estrofes, igual músicas, poemas, epopeias. Então, tem aqui um exemplo. Ó. Verso, no caso do texto organizado em verso, cada linha é um verso, e esses versos compõem uma estrofe, igual tem aqui. Né? E o texto organizado em prosa, como eu disse, ele vai ser estruturado em parágrafos. Peguei um parágrafo aleatório aqui na internet, mas é um texto então que ele respeita as duas margens. Vocês aprendem isso aí lá na, sei lá, segunda série. E ele respeita as margens. Tem a chamada entrada de parágrafo. Lembra que a professora falava assim, ó, deixa um dedinho, tal, isso aqui é entrada de parágrafo para sinalizar que você está começando um parágrafo, letra maiúscula, né? E vai, né, até o ponto parágrafo. Chama isso aqui de ponto parágrafo, tá? É um ponto final que encerra o parágrafo. E dentro do parágrafo, só para adiantar, o que nós percebemos é que nós temos frases ou períodos. Já vou falar da diferença de uma coisa e outra. Então, por exemplo, vem até aqui, ponto final, encerrei um período, comecei outro período, letra maiúscula, mesma coisa aqui. Então, eu percebo que dentro deste parágrafo aqui, nossa, o que eu fiz? Dentro deste parágrafo, eu tenho 3 períodos, tudo bem? Que é onde eu encerro um período, ó, ponto final, letra maiúscula, beleza? Então, um texto em prosa é um texto organizado em parágrafos. A dissertação argumentativa é um texto em prosa, né? Então, um texto organizado em parágrafos. Mas, afinal de contas, o que é um parágrafo? Ideia básica sobre o que é um parágrafo. O parágrafo, eu posso definir o parágrafo como um microtexto, ou seja, as partes menores que compõem um texto maior. Né? Então, tem uma dissertação argumentativa e dentro daquela dissertação você tem esses microtextos que são parágrafos. Tá? Então, são as partes ali que eu observo que uma dissertação é dividida ou qualquer outro gênero, não importa. Tá? É dividido ali em parágrafos, dependendo do gênero, é só um parágrafo, igual um horóscopo, por exemplo, é um parágrafo só. Tá? O parágrafo também, eu posso falar assim que o parágrafo, uma definição, ele é uma organização de ideias ou então organizações em torno de uma ideia ou em torno de um tema. E aqui a gente está falando de unidade temática do parágrafo, né? Então o parágrafo ele sinaliza que naquela parte do texto eu estou falando de um tema, um subtema, né, relacionado ao tema geral do texto, um tema ali específico, né? Ele é criado em torno de uma ideia, tá? Então isso é importante, né? Ele gira em torno
dê uma ideia. Se eu começo a mudar de assunto no parágrafo, o parágrafo não fica bom, tá? Então a unidade de sentido do parágrafo é importante, é uma qualidade importante. Exemplos. Eu posso fazer um parágrafo que apresenta as causas de um problema. Então eu começo a ler o seu texto e eu percebo que naquele parágrafo você está falando de causas, né? De alguma coisa. E aí um outro parágrafo pode falar de consequências. Então você organizou o seu texto em torno daquela temática, consequências. Um outro pode falar de causa, né? E por aí vai, né? Você pode fazer um parágrafo sobre comparação, e aí você constrói ali todo o parágrafo na ideia de comparação, né? Se eu pego lá um parágrafo de conclusão, principalmente no Enem, você tem um parágrafo que tematiza ali a solução de um problema que é apresentado, tá? Eu posso ter um parágrafo de explicação e por aí vai, tá? Então, dentro do texto dissertativo, né, o parágrafo ele se resume a uma temática que é decidida pelo autor. Por que que o parágrafo é importante, né? Quando você escreve o texto, eu sei que o autor tem uma visão do texto dele, né? Ele é o pai da criança ali, então ele tem uma visão do texto dele e para ele, né, ele enxerga o filhinho dele como perfeito, né? Só que o que importa não é a visão dele, o que importa é a visão do leitor, né? A última palavra é sempre do leitor. Então, talvez você veja seu filhinho ali, seu texto como perfeito, mas aos olhos do leitor, ele está uma porcaria. Ele está confuso, né? Não falta clareza, né? A clareza é a maior qualidade que um texto pode ter. Então, quer dizer, você falhou, não adianta você falar, querer se defender, querer argumentar que seu texto está bom, porque não está, está uma porcaria, porque o leitor disse que está uma porcaria, tá? Então isso é fundamental. E quando você vai organizando o texto em parágrafos, você está mostrando para o seu leitor assim, ó, neste parágrafo eu estou falando de consequências, leitor. Então observa isso. Neste outro parágrafo eu estou trazendo as soluções. Então você facilita a vida do leitor, você mostra que você é um autor competente e organizou o seu texto ali, você conduziu um raciocínio de uma certa maneira e é por isso que você fez aquele parágrafo e aquele outro, tá? Então a importância do parágrafo é essa, né? Quer dizer, ele facilita aí a clareza do seu texto. Bem, a organização do parágrafo, né? Então vou falar de alguns termos gramaticais aqui, que é para ficar mais claro para a gente o que é o parágrafo, né? Então, 3 termos gramaticais que eu acho que vocês já viram em algum momento na vida de vocês, né? Aqui eu peguei o exemplo de um parágrafo. Criei um parágrafo aqui, narrativo, né? Meio idiota, mas só para a gente entender o que é como que o parágrafo é formado, né? Em questões mais gramaticais. Nós temos a noção de oração, né? A oração, o que seria? O enunciado que é desenvolvido em torno de um verbo. Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Não precisa ter um sentido completo, não é um enunciado com sentido completo. Não precisa começar em letra maiúscula e terminar em ponto final, nada disso. Eu tenho que ter um verbo e elementos que se relacionam a esse verbo. Geralmente um sujeito, um complemento do verbo, tá? Então, eu coloquei assim, ó, João dorme. Pronto. Tem o verbo dormir, então tem uma oração aqui, beleza? Aí nós vamos para a noção de período. Qual que é a diferença do período? O período vai ser uma frase, né? Então quer dizer, tem um sentido completo, é uma frase, que contém pelo menos uma oração, tá? E aí eu chamo de período simples, essa frase que contém apenas então uma oração, apenas um verbo. Exemplo, ó, letra maiúscula, né? Vai até o ponto final, certo? Tem sentido completo. João dorme sempre após as 22 horas. Ponto final, tem sentido completo, tem uma oração aqui. Ó, dorme, quem dorme? João. Né? Dorme quando? Sempre após as 22 horas. Beleza, tá? Então tem sentido completo. O nome disso é período simples porque tem somente uma oração. Entretanto, geralmente nós nos comunicamos por períodos compostos, tá? Ou seja, nós
produzimos períodos, aí frases, que contêm mais de uma oração, né? Então, período composto é uma frase com mais de uma oração. Mesma coisa, ó. Período começa com letra maiúscula, termina no ponto final, só que aqui a gente vai observar que ele tem duas orações, né? Dorme, acorda, tá? Ó. João dorme sempre após as 22 horas e acorda em torno das 5 horas. Ponto final. Sentido completo, né? Você compreende bem quem dorme, tá? Acrescenta aqui a circunstância, quando, tá? Mesma coisa, acorda, eu sei quem acorda, que é o João, tá? Quando ele acorda, a circunstância de tempo tá ali, tem sentido completo, tá? E conectei essas duas orações por um conectivo. Então a gente vai perceber que sempre quando eu tenho um período composto, essas orações dentro do período, elas são conectadas ou por uma vírgula, né? Ou então por um conectivo, né? Uma conjunção, né? Coordenada, subordinada, tal, aqueles termos gramaticais. Bem, falei de período composto. Agora, só para a gente entender gramaticalmente o que é um parágrafo, né? Então, o parágrafo ele vai ser uma unidade textual que é formada, geralmente, vou fazer uma ressalva aqui, por mais de um período. Então, estou querendo dizer assim, ó, dentro de um parágrafo, isso aqui é um parágrafo, né? Dentro deste parágrafo, eu tenho geralmente mais de um período. Ó, comecei um período aqui, veio até aqui. No entretanto, aqui é um segundo período, veio até aqui. Ó, letra maiúscula, terceiro período, veio até aqui, quarto período. Então, dentro deste parágrafo que eu criei aqui, né, eu tenho 4 períodos. Períodos simples e períodos compostos. Tá bom? Então, aqui começa um problema. Porque, às vezes, vocês vão fazer lá... Ah, tá, uma ressalva aqui. Eu coloquei assim, geralmente, na definição do parágrafo, geralmente um parágrafo formado por mais de um período. Numa dissertação argumentativa, você espera que o leitor tenha maturidade e competência, né, escritora ali, para fazer um parágrafo com mais de um período, porque um parágrafo com um período só, geralmente ele é confuso, ele é pobre, né? Então se espera que lá no seu texto, lá na dissertação argumentativa, você faça, né, um parágrafo com mais de um período. Ok? Passando aqui. Então a gente vai observar o seguinte, ó. Este parágrafo que eu criei aqui, deixa eu ler o parágrafo. Ó, João dorme sempre após as 22 e acorda em torno das 5 horas. Ponto final, comecei outro período. Entretanto, né, ó, a conjunção aqui importante, nesta quinta-feira ele acordou sonolento e assustado às 7 horas da manhã. Tá? Comecei outro período. Deu um pulo da cama e se arrumou às pressas. Ponto final, encerrei o período, comecei outro. Naquele horário, geralmente, ele já estaria no trabalho. Ponto final. É, como eu disse, um parágrafo narrativo, né? Então, estou contando uma história aqui, os verbos no pretérito, né? Só para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, observa que aqui, dentro deste parágrafo, eu tenho 6 orações, porque eu tenho 6 verbos. Ó, um verbo, 2 verbos, 3, 4, 5, 6, né? Então, tenho 6 orações e eu tenho 4 períodos, quer dizer, eu tenho 4 frases de sentido completo, né? Que começa lá com letra maiúscula e termina com ponto, tá? 4 períodos em um parágrafo, não tão longo, né? Todo período, então, né, que eu já disse, inicia-se com letra maiúscula e se encerra no ponto final, né? O período deve ter sentido completo, né? Então, o período ele tem um sujeito, verbo, complemento, quando é o caso, tá? Então, se eu pegar o período isolado e eu leio, você escreveu o seu texto lá, né? Tem seu parágrafo lá. Se você ler da letra maiúscula até o ponto final, ele tem que ter o sentido completo. Ó,
João dorme sempre após as 22 horas e acorda em torno das 5. Ponto final, dá para entender. Eu sei de quem dorme, eu sei quem acorda. Então, tá aí. Né? Segundo período. Nesta quinta-feira, ele, que eu sei que se refere ao João, está no contexto, né? Acordou sonolento e assustado às 7 horas. O sentido está aí também. Acordou. Quem acordou? Eu sei que foi ele, João, né? Acordou às 7 horas. Tá? O sentido está completo. Terceiro período, ó. Deu um pulo da cama. Deu, sei que foi o João, está no contexto ali. Né? O sujeito aqui na frase é um sujeito oculto, mas você identifica, né? Deu um pulo da cama, quem dá alguma coisa, deu um pulo da cama, o sentido está completo. E se arrumou às pressas, tá? Também aí eu tenho um período composto, né? Que é a conjunção, dois verbos, e eu sei quem se arrumou, né? Quem deu, o que deu, tá tudo completo aí, beleza? Então o período sempre tem sentido completo, que é um erro também que acontece bastante, que vocês colocam, encerram lá o período sem terminar o período, tá? Vamos lá. Então, um outro problema que acontece muito, tá? Parágrafos aí nos textos dissertativo-argumentativos que eu observo que tem apenas um período e geralmente eu escrevo assim, ó, período extenso. Ou dentro do parágrafo mesmo você tem um período muito extenso. Para exemplificar isso, o que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo parágrafo lá, só que eu tirei os pontos finais, né? Então ficou só vírgula, vírgula, vírgula. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, ó, João dorme sempre após as 22 e acorda em torno das 5 horas. Mas, nesta quinta-feira, ele acordou sonolento e assustado às 7 horas. Deu um pulo da cama e se arrumou às pressas. Naquele horário, geralmente ele já estaria no trabalho. Então, se vocês perceberem, eu comecei com letra maiúscula aqui e terminei com o ponto só aqui. Tá? Então, tá errado gramaticalmente? Não, não tá errado. Porém, você está fazendo o quê? Complicando a vida do leitor. Por que você complica a vida do leitor? Porque é muita informação dentro de um período só. Né? É muita informação. Então, o leitor, quando o cara chega aqui na leitura, ele já esqueceu do que está falando. Tá? Então, o ideal é que você faça períodos que não sejam curtíssimos também, idiotas, né? Igual criancinha quando está aprendendo a escrever, né? O cachorro saiu, o cachorro chama-se Bilu, ponto final, e vai fazendo aquelas frases curtas. Não é isso que é para você fazer, mas que você não faça também um período extremamente extenso. E pior, não façam parágrafos com apenas um período. Então isso aqui mostra realmente uma falta de competência do escritor do texto. Tá? Um bom escritor consegue elaborar parágrafos com mais de um período, né? Ele tem que elaborar. Aliás, então essa é a informação básica aí sobre parágrafo. Já vou voltar com essa temática aí no próximo vídeo.